Alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Estamos entrando no ar para falar das vésperas de um jogo importante, um jogo decisivo que o Vasco tem amanhã às 7 horas da noite em São Januário, contra o Guarani. Nós vamos deixar para o final desse vídeo informações sobre o jogo, sobre o compromisso de amanhã em São Januário. Mas o principal destaque desse Boletim AV é por conta da concretização do negócio entre Vasco da Gama e 777, que está por fechar nos próximos dias, para que efetivamente a Vasco SAF tenha a sua composição, que será definitiva, com 70% da 777 e 30% do Vasco da Gama. Mas antes de entrar nesses assuntos, primeiro eu gostaria de pedir a você que dê uma curtida, que pegue o link desse vídeo, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, e também que você entenda que esse vídeo é um oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil que dá a você a condição de antecipar o recebimento do seu fundo de garantia. Tá com aquele dinheiro, aquele saldo guardado no fundo de garantia, é só fazer uma pesquisa rapidinho, não tem problema. Se você tem, entre em contato com a Mais Ágil. Você tem aqui na descrição do vídeo um link, você já vai direto para o site, o WhatsApp da Mais Ágil, eles dão todo o retorno para você, tem toda a expertise. É muito rápido, em 24 horas eles já conseguem fazer a antecipação desse valor, você consegue ter vantagens procurando o pessoal da Mais Ágil. Quer usar o dinheiro para de repente comprar um carro, para poder abater uma dívida que você tem? Olha só que grande oportunidade. A Mais Ágil, que faz atendimento pleno para você, é só procurar. Mais Ágil, parceria com o canal Atenção Vascaínos. Estarão chegando amanhã os principais membros da 777 para fechar toda a situação que começou lá atrás, no final do ano, início do ano de 2022, quando começou a se costurar uma possibilidade do Vasco ter uma parceria. Em fevereiro, o presidente Jorge Salgado, junto com o vice-presidente jurídico José Cândido Bulhões, foram até Miami e assinaram um memorando de intenções, dando à 777 uma prioridade por 90 dias, mediante o pagamento de 70 milhões, o empréstimo ponte. Ali começava o casamento. Muitas brigas, muitas discussões, imposições de um lado, imposições de outro, oposição contrária, a situação mostrando as benesses desse acordo, enfim, tudo correndo com muitas dificuldades, depois justiça, depois interrupção através de uma ação do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj. Muitos assuntos depois rolaram para uma AGE que deu a definição ao Vasco da Gama de ser primeiro SAF e depois de ter a 777 como parceira ideal. Pois bem, os trâmites já foram seguidos. A 777 ainda não está na Vasco SAF, mas a Vasco SAF já existe, já tem um CNPJ 100% de Vasco nessa inicial Vasco SAF. Mas agora vai ser feita a transferência de 70% e em cima desse 70% o aporte de 120 milhões. Os 70 milhões já utilizados entram integralizados à SAF, não são mais dívida e com esses 120 milhões vai se poder mexer em muita coisa no futebol. Mas nesse instante é a grande dúvida, porque Josh Wander, sócio fundador, Juan Arciniegas, diretor de entretenimento, Nicolas Maia, que é chefe de operações da 777, e Dan Dransfield, que é o CEO da 777 Futebol Group, estarão no Rio de Janeiro para assinar tudo aquilo que for necessário. Vai haver uma transmissão dessa parte da 777 para a Vasco SAF. Os que fazem hoje parte do board da Vasco SAF, os três eleitos no Vasco, Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada, estarão passando os seus domínios, as suas funções, também divididas em 70% com a 777. Apenas ficarão no board, porque são 7 no total, além dos 5 da 777,
Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, esse segundo eleito por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. A partir daí, a operação já começa a ser oficial. E Paulo Brax e Luiz Melo, que já foram escolhidos, Luiz Melo como CEO da SAF e Paulo Brax como diretor executivo da Vasco SAF, o homem que vai comandar o futebol, já poderão ter as canetas para poder mandar, para poder fazer aquilo que tem vontade. No caso de Luiz Melo, apenas a transição de todos os departamentos que são importantes para a SAF da associação para a Vasco SAF, como por exemplo, o marketing veio praticamente todo, a parte envolvendo a área desse departamento de marketing ficou em poucos na associação, a grande maioria veio para o lado da Vasco SAF. E outros departamentos também estão migrando, como a comunicação, a parte jurídica, enfim, a Vasco SAF se reforçando e a associação vai ter que se recompor em relação a alguns pares. Mas Luiz Melo terá, nesse momento, a ideia de manter aqueles que estão na associação, até para não trazer nenhum tipo de ambiente ruim, hostil, mas poderão haver alterações depois do final do Campeonato Brasileiro em novembro. E no futebol, a mesma coisa. Paulo Brax poderá tomar medidas, poderá fazer ações, independente de não poder contratar, que seria o mais importante, porque não se pode, a janela também fechou para o Campeonato Brasileiro, não se pode mais inscrever atletas, o final foi no início do mês de agosto, então não há mais essa possibilidade, mas pelo menos mudar a parte interna, fazer mudanças de logística, de contratação de pessoal, mas hoje o mais provável sim é a contratação de um treinador. Emílio Faro vai comandar o time amanhã contra o Guarani e deve ser seu último jogo como treinador. Ele vai ser mantido, é um profissional muito querido dentro do Vasco, reconhecido pelo seu trabalho, mas que nesse momento o Vasco precisa de um choque de ordem. Alguém com mais força, alguém com mais pujança. A gente já vem informando isso aqui há muito tempo. Já existem 2 nomes que estão sendo guardados a 7 chaves, além dos oferecimentos, como por exemplo Marcelo Bielsa, que foi uma informação que nós trouxemos aqui, o mesmo acontecendo com o treinador do Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, que também foi oferecido, quer sair do Estudiantes, mas a princípio somente no final do ano teria essa disponibilidade. Renato Gaúcho e Jorge Sampaoli foram totalmente descartados, mas não será difícil. A informação que eu tenho é de que assim que se tomar uma decisão, assim que se tiver a caneta, o Vasco vai trazer um treinador e não será demorado. Já existem nomes engatilhados. Vai se ver qual aquele pode vir dentro de um perfil melhor para comandar, no caso, 11 jogos. Amanhã é o 12º jogo, 11 jogos a começar contra o Brusque, para dar ao Vasco tranquilidade e, acima de tudo, tomar decisões fortes para que o time possa render melhor e possa conseguir a classificação. Então, o que vai acontecer é isso. Caneta na mão, Paulo Brax vai tomar essa decisão e não vai morrer abraçado com Emílio Faro. Emílio Faro será o treinador somente para amanhã. Provavelmente para o jogo do Brusque deve acontecer uma modificação, claro, dependendo da caneta. Tendo a caneta até a próxima quinta-feira, ou mais tardar amanhã mesmo, a situação vai ser resolvida e o Vasco deve ter um treinador. Se não houver tempo para o jogo do Brusque, porque o torcedor pode estar perguntando, como é que pode não ter tempo se há uma necessidade? É porque ele não manda ainda, ele não tem o poder de assinar. Ele pode até orientar, ele pode até fazer a alteração, mas o poder decisório ele não tem. Quem tem é Carlos Brasil, que nesse momento está a cavaleiro, está ali ajudando, mas sabe também que o poder dele foi restrito. Nesse momento, muito restrito o poder de Carlos Brasil. Quem realmente vai decidir a situação é Paulo Brax, que é o novo homem forte do futebol cruzmaltino. Jogo amanhã, 7 da noite, Vasco e Guarani. O técnico Emílio Faro vai ter todo o elenco à disposição, todo mundo, menos os lesionados, Gabriel Dias e Riquelme, todo mundo à disposição. E aí vai se ver que mudanças ele vai fazer. Uma praticamente certa, a volta de Marlon Gomes como titular da equipe, jogador que jogou muito bem contra o Tombense. No restante, as dúvidas. Nenê vai jogar, vai começar o jogo, Alex Teixeira vai começar, mas em que posição? E na frente, Figueiredo e Peck entraram bem contra o Bahia. São jogadores que podem começar a partida. Edmar demonstrando cansaço, PV pode ser o substituto. E na lateral direita, Matheus Ribeiro pode perder a posição para o Léo Matos. A princípio, ninguém vai sair. É hora de assumir o próprio problema. O BO é desses jogadores.
que devem estar acostumados a jogar sob pressão. A verdade é que o grupo tem muita confiança de jogar em São Januário. O Vasco está invicto dentro de casa. É um dos poucos invictos do campeonato dentro de casa, jogando bem também dentro de casa, como fez nas partidas últimas contra a Tombense e contra a CRB. A expectativa é essa, de um jogo tenso, de um jogo difícil, mas que o Vasco tem que se impor, marcar a saída de bola, jogar com vontade, jogar para vencer, sufocar o Guarani, mas também ter seus cuidados. O Guarani é um adversário que vem nos últimos 3 jogos com uma derrota no derby e 2 vitórias importantes, inclusive uma sobre o Tombense em casa por 2-1. É um adversário sempre muito perigoso e que merece muito respeito. No turno, o jogo foi em Manaus, 0-0. Também vivia-se uma expectativa enorme em relação à possibilidade do Vasco vencer com casa cheia. E não houve esse resultado. Mas, de qualquer forma, agora a história é diferente. O jogo amanhã é decisivo e vai ter já os olhares dos donos, dos 70% que mandam na Vasco SAF, aqueles que vão ser os sócios majoritários, os representantes da 777. Portanto, um dia importante, um dia de chegada do pessoal da 777, da transferência do poder de 100% Vasco para 70% para a 777, provavelmente até mais tardar segunda-feira, o aporte de 120 milhões, pagamento de salários, manutenção de tranquilidade e troca de treinador. Isso sim vai acontecer, dificilmente não vai acontecer, independente do resultado de amanhã entre Vasco da Gama e Guarani. É isso, gente, é o Boletim AV, rapidinho, curtinho, e logo mais, a partir de 9 da noite, eu estarei ao vivo no News. Vamos falar de Campinas, vamos falar do Guarani, vamos dar informações do Vasco, vamos falar mais dessa vinda do pessoal da 777, vamos falar da questão de treinador. E aí, vai dar ou não vai dar? Vai ter possibilidade ou não vai ter possibilidade? Como é que está essa transação? Enfim, a gente vai ter todas essas informações ao vivo a partir de 9 da noite e eu conto com a sua audiência. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de dia, até logo mais. Tchau, turma.